Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos retornando para o quarto dia da campanha Combatendo a Mentira. E hoje, neste quarto dia, iremos falar sobre o pai da mentira. Serão 4 versículos que iremos ler, compreender e entender o motivo pelo qual é chamado o pai da mentira e por que do nosso Pai, nosso Altíssimo, abominar tanto a mentira. Já foram 3 dias de ensinamento, porque Deus repreende. Não existe a mentirinha, grande mentira, a mentira para nos safar ou a mentira para nos darmos. Não existe isso. Não existe. Deus não é homem que minta e jamais deixou de cumprir uma promessa. E hoje vamos entender quem de fato é o pai da mentira. Meditando em João, capítulo 14, versículo 30, a palavra diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Meditando no versículo, significando antes da sua morte, pois depois da sua ressurreição, ele falou muito com eles sobre as coisas que pertencem ao reino de Deus, sendo visto por eles e conversando com eles durante o espaço de o espaço de 40 dias. Não muito, ele diz, principalmente o que é entregue nos 2 próximos capítulos. O desígnio disto era observar a eles que era o seu tempo de partida. Estava próximo a avivar a atenção deles ao que ele disse-lhes, visto que eles não pudessem esperar ouvi-lo ou muito mais dele. Pois o príncipe deste mundo vem. Por o príncipe deste mundo é significado o diabo. Sim, o príncipe deste mundo é significado o diabo, porque ele é chamado assim. Em João 12:31, a razão do porquê Cristo escolhe usar esta circunlocução em lugar de dizer Satanás ou diabo é, em parte, para mostrar que um adversário poderoso ele tinha e estava a ponto de enfrentá-lo, e, em parte, para observar aos seus discípulos o que eles têm que esperar do mundo: ódio e perseguição, visto que Satanás era o príncipe do mundo e tinha tal influência poderosa nas mentes dos homens do mundo. Quando é dito que ele vem, será entendido, da vinda dele a Cristo, embora não seja expresso, e que, com uma intenção agradavelmente ao seu caráter, como um ladrão para matar e destruir. E não da vinda dele somente em Judas, em quem tinha entrado e tinha posto no seu coração traí-lo, e pelos soldados armados que o acompanhariam, e pelos principais sacerdotes, governantes e as pessoas dos judeus, que com vozes unidas clamaram: crucifiquem-no, crucifiquem-no. Nem só invisivelmente pelos seus anjos, os seus principados e poderes, que ele estava empregando agora de modo diferente para levar a cabo dos seus propósitos, mas da sua vinda pessoalmente e visivelmente, como ele apareceu visivelmente a Cristo no deserto, durante a tentação, onde ele o deixou por um tempo. Assim, esta oportunidade para vir havia chegado. Visivelmente aparece a ele no jardim, onde uma agonia acentuada e um combate estava entre eles, que o sucesso ele teve neste conflito é mencionado a seguir. E nada tem em mim. Aleluia. Ou como algumas cópias leem,
não achará nada em mim, ou como outras, não tem nada para achar em mim. Cristo não tinha nenhum pecado nele, o que não pode ser dito de ninguém, a não ser ele. Os judeus dizem que Samuel, por quem eles querem dizer o diabo, quando lutou com Jacó, não pôde achar iniquidade nele e que ele tinha cometido, mas isto só é verdade do típico de Jacó, pois, embora os seus emissários buscassem diligentemente achá-lo, eles não poderiam encontrar nenhum nele. Embora ele tivesse o pecado imputado nele, ele não tinha nenhum nele. Os pecados do seu povo foram imputados nele, mas ele não tinha nenhum pecado inerente em si. O Messias fosse decapitado de acordo com o livro de Daniel 9, versículo 6. Mas não por ele mesmo, pela qual a Septuaginta traduz: mas não há nenhum julgamento ou condenação nele. Nenhuma causa de condenação que concorda com o que é dito aqui, embora o acusador de todos os homens buscasse ter algo contra ele, de o acusar, que ele não poderia achar nenhuma. Algumas pretensões foram feitas, realmente acusações trazidas, mas nenhum puderam ser feitas bem-sucedido, ao passo que o próprio juiz de toda a terra disse: não acho nele nenhuma falta sequer. João 18:38. De forma que o diabo não tinha nenhum poder sobre ele, nenhum poder legítimo, nem qualquer, mas o que ele tinha era através de permissão. Nem realmente ele prevaleceu sobre ele, pois, embora de acordo com a primeira profecia do Messias, Satanás contundiu o calcanhar de Cristo, ainda assim Cristo contundiria a sua cabeça, destruindo-o e desfazendo as suas obras, assim como os seus principados e poderes, de onde mostra que a morte de Cristo não era devido a qualquer pecado. Eu próprio, porque ele não tinha nenhum, nem qualquer um poderia ser achado nele, nem por qualquer poder superior do diabo acima dele. Ele submeteu-se à morte, não pelo poder de Satanás sobre ele, e compelido por todas as circunstâncias que conduziram a isto, não por medo dele, mas pelo amor de seu Pai e obediência ao seu mandamento, como está claro nos versículos que já citamos. Continuando este quarto dia da campanha, iremos meditar agora no livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E a palavra diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória, o qual é a imagem de Deus. Meditando neste versículo, por que muitos não creem em Cristo? Porque o trabalho é grande, exaustivo, cheio de desafios e repleto de sofismas e fortalezas mentais que rejeitam a verdade. Porque há uma ação satânica na mente humana que precisa ser afastada. Toda pregação evangélica é uma batalha contra as ações espirituais da maldade. Não se deve pensar
em missões como um compartilhar religioso sobre o cristianismo. A mensagem da cruz é uma ofensa para a mente embotada pela ação do inimigo e, por isso, a rejeição. A cegueira é afastada quando entendemos que não estamos convencendo pessoas com argumentos humanos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 2. A conversão é uma vitória espiritual para as trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tenha dúvida, o diabo tem trabalhado muito nos últimos dias, por meio de mentiras, crimes, divisões, confusão e pecado. Algumas pessoas até mesmo se declaram suas seguidoras por meio de ocultismos e feitiçarias. Mas a maioria, sem nem mesmo perceber, também está debaixo de sua influência. Mas aqueles que creem em Deus e em seu Filho Jesus Cristo não precisam temer nada. O diabo quer que pensemos que podemos ser independentes de Deus, mas há os que declaram totalmente dependentes de sua direção. Achei muito interessante a ordem das palavras no versículo acima. Resistir ao diabo vem depois de se sujeitar a Deus. Nós só nos sujeitaremos a Deus se levantarmos uma vida consciente dos tempos que vivemos. Como consequência, saberemos que vivemos uma época de intensa guerra espiritual. E existem duas armas fundamentais pelas quais podemos derrotar o diabo. A primeira arma é a oração. Esta é a maneira mais prática de nos submetermos à direção de Deus e, ao mesmo tempo, nos apropriarmos de recursos espirituais que Deus tem à nossa disposição para resistir ao inimigo. E o diabo não tem como resistir a um povo que se coloca debaixo da dependência de Deus, pois ele já foi derrotado na cruz por meio da obra redentora de Jesus. E aqui quero deixar um alerta para nós, homens que são chefes de famílias. Temos um papel muito importante ao nos colocarmos como líderes de nossos lares e trazermos proteção para nossa esposa e filhos. Nossa luta é focada na luta em oração por nossa família. O diabo é o pai da mentira e só nessa base que ele sabe agir, por meio do engano e da distorção da verdade. Aqui quero chamar sua atenção para a importância de reconhecer profundamente sua palavra. Muitas das mentiras mais devastadoras do diabo hoje em dia são baseadas na Bíblia. Muitos têm sido enganados por falta de conhecimento da palavra de Deus. E aqui entra a segunda arma com a qual precisamos ter prática e habilidade para manusear: conhecimento da palavra de Deus. E tanto a oração quanto a leitura da Bíblia precisam de tempo para serem desenvolvidas. E o tempo é questão de prioridade. Alguns têm como prioridade a correria desta vida e os afazeres que tomam nosso tempo, desde que acordamos até a hora que caímos na cama. Mas os que têm como prioridade a vida eterna vão
no meio dessa correria toda, achar tempo para se sujeitar a Deus, por meio de oração e leitura da Bíblia. Lembre-se disso, se estamos em Cristo, o poder do diabo em nós já está quebrado, pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A vitória está garantida. E encerro este 4º dia meditando no livro 1 de João 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aleluia! Vemos que o apóstolo faz aqui um resumo de seus ensinos, apresentando-os em 2 crenças principais introduzidas pelo verbo saber. Estas 2 afirmações doutrinárias estão em completa harmonia entre si e formam um pensamento único em referência à única fé. Vejamos cada uma. Versículo 18, que é a primeira, nossa união com Cristo e as suas consequências. Saber que nascemos de Deus e que o pecado já não exerce sua condenação eterna sobre nós é o elemento fundamental para viver a fé cristã, sem temores e com confiança. Segundo, somos filhos de Deus, embora o mundo esteja sob o controle do maligno. Nossa fé está firme em Cristo e comprometida com o reino de Deus. O reino das trevas já não impõe sobre nós a sua escravidão. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui no seu apostolado, fomos selados pela nossa aliança, pela nova aliança, meu Pai, pela nova aliança, a aliança que nos lavrou do pecado, que nos tirou das ações malignas, da mão do inimigo. Sabemos que só o Senhor que tem o poder de nos permitir a entrar em seu reino, vida eterna, uma vida de abundância, sem estar perecendo neste mundo em que o maligno ele age de todas as formas, sobretudo na mentira. A mentira desencadeia, meu Pai, várias situações ruins, como briga em casa, com negócios desfeitos, destruídos, saúdes totalmente quebrantadas. Aleluia, pelo sangue do Cordeiro, fomos salvos. Somos livres para te adorar, meu Pai, para sermos fiéis cada vez mais. Em nome do seu Filho Jesus, eu peço a todo o povo que está ouvindo que digam amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, meu Pai, graças a Deus.